E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Acalanto, direto de São José do Rio Preto, chegando com mais uma coletânea de relatos. Me digam, de onde vocês estão me acompanhando? Comente sua cidade e aproveite para contar também se já rolou alguma história assustadora aí na sua região. Deixa o like e vamos para os relatos. Quando aceitei o convite para passar um fim de semana no sítio do meu avô, no interior de Minas Gerais, não imaginei que minha vida fosse se transformar num cenário de horror. Eu, Júlio, estou aqui para relatar algo que ainda me assombra nas noites mais escuras. O sítio do meu avô era um lugar idílico, cercado por montanhas verdes e próximo ao bosque denso, conhecido por muitos como a Floresta da Meia-Noite. Mas havia algo sobre aquele moinho de fubá no terreno que sempre gerava boatos na cidade vizinha. Diziam que, durante as madrugadas de sexta-feira, sem vento algum, as velhas pás do moinho se moviam sozinhas, ronronando com um som grave, enquanto lançavam uma fina poeira dourada no ar, que ao amanhecer formava uma estranha cruz no chão. Cheguei ao cair da tarde, com o sol já alcançando o horizonte. A casa velha de madeira estalava ao vento frio da serra, e o cheiro da mata invadia o ar. Meu avô, um homem de poucas palavras, mencionou casualmente sobre os rumores do moinho. "Nunca vá lá à noite, Júlio. Deixe os mortos em paz", ele disse na sua forma enigmática. Na primeira noite, um vento inexplicavelmente gelado cortou o ar. Acordei com um ruído profundo e constante, como se o coração do sítio batesse naquele compasso. Espiei pela janela para o terreno iluminado pela lua cheia e vi as pás do moinho em movimento, rodopiando misteriosamente. O som reverberava em minha mente, provocando um calafrio. Os dias seguintes foram tranquilos, mas o pensamento do moinho não me deixava. Conversando com os poucos moradores da região, ouvi histórias variadas, de uma antiga maldição lançada por um moleiro, a um amor trágico que teve seu capítulo final naquelas engrenagens. Cada relato era mais perturbador que o anterior. Na sexta-feira, tomei uma decisão imprudente. A cada batida da meia-noite, a tentação se tornava irresistível. Munido apenas de uma lanterna e uma coragem que vacilava, segui pela trilha até o moinho. Os galhos das árvores sussurravam segredos indecifráveis, e sombras compunham formas assustadoras. Chegando lá, o recinto emanava um fio sobrenatural. O som do moinho era quase hipnótico. Atravessei a porta hesitante e a casca velha e rangente mal suportava o eco dos meus passos. Vi a fina poeira dourada repousando como um véu etéreo no ar, dançando ao ritmo das pás. Num ímpeto, aproximei-me do coração metálico do moinho, e então percebi algo que arrepiei. No chão, a cruz de fubá se formava lentamente, mas agora parecia ter uma segunda marca, como se alguém estivesse tentando apagar seu centro. Meus instintos gritavam, e uma presença invisível encheu o ambiente. Ouvi um sussurro límpido e claro: "Siga-me." Com o coração na boca, recuei. Saí correndo, atravessando a floresta. As árvores se tornavam entidades vivas naquele momento, estendendo galhos como braços. De repente, a figura de uma mulher surgiu bem à minha frente, envolta numa névoa dourada. Seu olhar era profundo e ausente, e seu cabelo esvoaçava como se estivesse submersa em água invisível. Antes que eu pudesse reagir, ela murmurou: "Traga-a de volta." Atônito e cambaleante, só consegui voltar ao sítio na madrugada já avançada. Meu avô me esperava na varanda, os olhos sombrios. Sem olhar para mim, disse: "Ela não vai descansar enquanto ele não for libertado." Passei o dia seguinte em estado de torpor e a noite caiu pesada. O moinho permanecia em silêncio agora, mas um sentimento de urgência me dominava. Revirei os arquivos do meu avô, buscando fragmentos do passado que pudessem esclarecer aquele mistério. Entre papéis amarelados, encontrei um relatório policial antigo
sobre o desaparecimento de um homem no interior do moinho. Dizia-se que ele tentava salvar a mulher amada, mas uma terrível catástrofe o prendeu entre as engrenagens. Decidido a colocar um fim àquilo, voltei ao moinho na noite seguinte. Entrei, a escuridão se fechando ao meu redor. As pás paradas silenciosamente. Resolvi mexer na base da cruz de fubá, cavando desesperadamente com as mãos. O solo cedeu, revelando os longos dedos de um esqueleto enterrado. Eu soube imediatamente que era ele. Uma luz dourada encheu o moinho. A mesma mulher apareceu novamente, mas desta vez sorria com uma terna tristeza. Em silêncio, ambos desapareceram juntos naquela luz, consumidos pela paz. O moinho estacou em um último suspiro metálico. O legado daqueles amantes perdidos transformou-se numa história sussurrada pelas brumas da manhã, quando eu, ainda aturdido, expliquei tudo ao meu avô. No entanto, o mistério do moinho persiste. Muitas noites ainda acordei com o som do vento arrastando um suspiro distante. E, por vezes, imagino ouvir passos etéreos no pátio. Deixei o sítio e passei a contar essa história para aqueles que têm coragem de ouvir. Eu, Júlio, sou a testemunha de um amor que transcendeu o tempo e as sombras, mas que me marcou para sempre. Espero que um dia outros tenham coragem suficiente para encarar as histórias que permanecem esquecidas nas sombrias trilhas das matas brasileiras. Naquela noite obscura, antes que o tempo e a maleita me obrigassem a abandonar o sítio que fora o lar de minha família por gerações, os rumores que sempre assombraram aquele lugar tornaram-se realidade diante de meus olhos. Anciões do vilarejo não demoravam em compartilhar histórias do passado, memórias carregadas dos sussurros sobre a velha capelinha que repousava na parte mais alta de nossa propriedade. Desde que me entendo por gente, sempre soube da maldição que pairava sobre a capelinha da fazenda. Certa noite, pouco antes de meu nascimento, foi quando tudo começou. Meu avô presenciou pela primeira vez o que viria a ser a morte de meu bisavô. As velas na capelinha se acenderam sozinhas. Não havia vento, mão humana ou qualquer faísca visível. Apenas uma chama, tremulante e apaixonada, iluminou o vitral manchado de anos de descaso. Decidi investigar o que havia de fato com a misteriosa capelinha. Um estranho fascínio me conduzia até ela. E talvez, no fundo, eu quisesse provar para mim mesmo que os sussurros não passavam de histórias de ninar mal contadas. Havia uma corrente de medo e expectativa que corria pelo vilarejo a cada menção da capela. Assim, enquanto o crepúsculo descia sobre a terra, uma conexão velha e ancestral me guiou pela trilha que me levaria até aquele tabu familiar. Naquele ano, a seca fora implacável, mas a olhada d'água refletia o sol poente como um espelho, como se zombasse dos campos esturricados ao redor. A capelinha parecia zombeteira do topo do morro, uma presença que estranhamente parecia se inclinar para mim enquanto eu subia, cada passo um pacto sussurrado com o além. No entanto, as coisas realmente começaram a se tornar perplexas, quando avistei a fumaça distante dançando como serpentes no ar estático sem brisa. Era um presságio? A floresta ao redor parecia silenciar em uma reverência sufocante. Então o som, um estranho balbucio, ou talvez um murmúrio abafado, escapando da terra, acariciando a minha pele com uma textura quase tátil de anos empoeirados. A floresta ao redor sussurrava os segredos de quem dormentemente repousa. A madeira antiga da capela rangia como se contorcesse no esforço de falar. Eu hesitava, o coração em um clamor insano dentro do peito. Entrei, empurrando a pesada porta de madeira com um rangido que soou como lamento. Lá dentro, encontrei o altar coberto de velas, todas apagadas. Senti a solidão profunda do ar, uma presença absurda que pendia como um fio de navalha sobre mim. E então, sem aviso, cada vela se acendeu.
transformando sombras em criaturas vivas dançando nas paredes, recrutadas da própria matéria do terror. Suspirei, quase rendido àquele encanto opressor. A chama viva insistia em um balé macabro até que uma vela subitamente tombou, incendiando tudo. As paredes crepitavam num abraço de linguagens ardentes e ininteligíveis. Corri, mas não escapei incólume. O fogo reverberou em memórias, e a capela tornou-se uma cripta de faces, uma galeria de parentela que jurava minha chegada ao limiar deste conflito secular. Abaixei-me, protegido por um débil escudo de braços entrelaçados, e ali, na possível senda do inesperado, avistei um vulto. Era o semblante de meu avô, não jovem nem antigo, mas eterno e infestado de dor. Segurou a mão de outro. Achei-me encarando o próprio rosto, congelado entre faces de antepassados que reconhecia na teia genealógica na parede da casa grande. E então, enquanto as velas ardiam mais intensamente, minhas lembranças escorriam para longe. Ouviu-se um único e metálico som de sino, profundo e fulminante, partindo qualquer compreensão que tentei segurar com firmeza. Como em um transe, pude perceber que não estava sozinho, afinal, avançando como sombras desprendidas de corpos distantes, os contornos dos que eu mantinha em memória viva. Uma legião de gerações. O clímax, porém, estalou quando ouvi o grito agudo de um pássaro noturno partindo em voo apressado. O mesmo grito que eu reconhecera em relatos familiares. A ave guardiã, a que chorava vidas quando se rompia com o mundo humano. A revelação de que perseguira um pacto ancestral foi a fagulha que desabou meu entendimento. Corri pela trilha, um tornado de imagens, memórias. Coisas inexplicáveis me perseguiam. O incêndio encharcou o céu. Soube que havia ultrapassado a linha. Um portal, talvez o ponto de não retorno. As velas tinham um custo, e a dívida se materializara em sangue e juramentos esquecidos. O tempo passou, e o velório inaugural de minha história sedimentou-se. Sento aqui hoje, uma sombra do que um dia fui, para compartilhar o testemunho do que encontrei. A capela não está mais lá, apenas as cinzas, debaixo das quais uma verdade maldita jaz para adormecer. Este legado íntimo ainda vive em sussurros tristes e melancólicos. Vejam, ninguém mais se aventura na trilha após o pôr do sol. A melodia do vento já não tenta mais carregar canções lôbregas daquele morro. Às vezes, sinto uma presença ao meu lado. Quando não há ninguém visível, há uma chama em mim, uma promessa de não esquecer, não importa a escuridão do destino. Meu nome é Rafael e cresci num pequeno sítio no interior de Minas Gerais, onde meus pais cultivavam café. A vida ali sempre foi tranquila, cercada pelo cantar dos bem-te-vis e o balançar preguiçoso das folhas ao vento. Mas por mais que tento me apegar a essas memórias, há uma sombra que encobre minhas lembranças daquele lugar. Tudo começou quando eu tinha cerca de 12 anos. Na época, o cafezal estava repleto de histórias antigas e supersticiosas. Muitos diziam que era assombrado por almas perdidas. Sabe, aquelas histórias que os mais velhos contam para prender nossa atenção. Ainda me lembro das noites em que ficava na varanda, ouvindo o vento sussurrar entre as árvores, como se a noite carregasse seus próprios segredos. Foi numa dessas noites que percebi algo diferente. Estava olhando pela janela do meu quarto quando vi um vulto ao longe, abaixado entre os pés de café. Pensei que fosse um dos nossos ajudantes, mas algo estava fora do lugar. Sentia um arrepio, algo que eu não entendia, mas que me dizia para não ignorar. No dia seguinte, ao tomar o café da manhã, ouvi meus pais comentando sobre a colheita. Repararam que alguns grãos pareciam ter sido colhidos durante a noite. Achei curioso, mas não mencionei o que vi. Era apenas uma criança e não queria assustar ninguém com minhas fantasias. Os dias passaram e o estranho fenômeno continuava. Decidi contar para meu amigo João, que morava perto de nós. João era corajoso,
o tipo que nunca recuava diante de um desafio. Convencemos um ao outro de que deveríamos investigar, mesmo que por pura curiosidade infantil. Quando a noite caiu, munidos apenas de lanternas, nos aventuramos pelo denso cafezal. Nossos olhos se esforçavam para perceber qualquer movimento, e os sons da noite faziam nossos corações baterem mais rápido. Até que João apontou para algo no chão. Havia grãos espalhados, formando um rastro que parecia levar a algum lugar específico. Seguimos o rastro até o coração do cafezal. Foi então que o vimos, o mesmo vulto, abaixado, colhendo os grãos com movimentos metódicos. Mas ao nos aproximarmos, o que vi fez meu sangue gelar. Não era um trabalhador, nem mesmo um ser humano comum. Tinha uma forma humana, mas seu rosto não tinha rosto. Apenas uma suavidade vazia, como uma tela em branco. Ele nos percebeu e, num instante, dissipou-se como fumaça ao vento. Ficamos estáticos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Corremos para casa, nossas lanternas mal se segurando em nossas mãos trêmulas. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais, mas eles estavam céticos. Deve ter sido imaginação, disseram. Mas eu sabia o que tinha visto. João também. Naquela noite, ouvi passos no corredor. Pareciam surrados, como se alguém caminhasse descalço. A porta se abriu lentamente. Um vento frio invadiu o quarto, me fazendo estremecer. A figura estava lá, no limiar da porta, apenas uma silhueta na escuridão. Tentei gritar, mas minha voz não saiu, presa por um medo paralisante. De repente, tudo parou. O vulto sumiu e tudo voltou ao normal, mas o medo continuou. Decidi que aquela situação precisava de uma explicação. Precisava entender. Após pesquisas na pequena biblioteca da escola e conversas com moradores antigos, descobri que, muitos anos antes, um antigo morador dali havia desaparecido misteriosamente durante a colheita. Pessoas diziam que seu espírito vagava pelo cafezal, preso na tarefa interminável de colher grãos para uma colheita que nunca terminou. A cada noite, meu quarto parecia mais frio, como se algo estivesse sempre à espreita. As ocorrências tornaram-se mais frequentes, como se algo quisesse me comunicar. No ponto máximo do desespero, decidi passar uma noite inteira no cafezal, sozinho desta vez. Armado apenas com uma lamparina e meu diário, queria enfrentar seja lá o que fosse, e encerrar essa história de uma vez por todas. A madrugada se arrastava, e ao me aproximar do centro do cafezal, vi de novo o vulto. Ele estava imóvel. Mesmo de costas emanava uma presença opressora. Desta vez, resolvi ir até ele. Quando estava a poucos metros de distância, falei alto, perguntando quem ou o que ele era. O vulto se virou lentamente. No lugar de face, um buraco infinito que parecia sugar a luz ao seu redor. E então ele se desfez numa brisa gélida e pairou ao meu redor. No sussurro do vento, ouvi palavras, como um pedido silencioso para libertá-lo de uma maldição não cumprida. Uma promessa de jamais esquecer o que aconteceu ali. Desde aquele dia, o cafezal continuou seu ciclo, mas eu sabia que algo havia mudado. Hoje, ao passar por aquele campo, sinto um peso menor, como se algo enfim tivesse encontrado paz. E, mesmo que nunca tenha recebido resposta para todas as minhas dúvidas, aprendi algo. Há segredos que talvez nunca devamos desvendar, e há lendas que vivem nas sombras, esperando para nos lembrar que o desconhecido, às vezes, é melhor deixado em paz. Assim, aquela experiência se tornou parte da minha história, um lembrete constante no canto da mente de que há mais entre os campos de café do que nossos olhos conseguem ver. Talvez, um dia, essas histórias se tornem apenas isso, histórias. Mas até lá, elas permanecem sussurrando nos ventos do cafezal. Eu sou Marcos, e esta é uma história que eu jamais imaginei contar. Cresci em um sítio antigo, no interior de Minas Gerais,
lugar que de tão remoto guarda mistérios que muitos preferem evitar. Na época da Quaresma, nossa casa ficava próxima a uma estrada de terra que, mesmo durante o dia, era coberta por uma neblina espessa. A cada ano, a sensação de que algo nos observava daquela bruma ficava mais intensa. Eu sempre ouvia as histórias sobre a luz azul que emanava do cemitério da cidade e que, durante a Quaresma, seguia os viajantes até a encruzilhada. Muitas pessoas diziam ter visto a luz, mas, exceto por boatos e relatos vagos, nunca houve quem se atrevesse a investigar para saber a verdade. Certo ano, acompanhado por meu primo Júlio e nossa amiga Cláudia, resolvemos que seria o ano derradeiro. Decidimos que não deixaríamos mais os rumores nos assombrar. Havia uma mistura de coragem e insensatez da juventude que nos fez preparar um acampamento próximo ao velho cemitério, onde queríamos permanecer até desvendarmos os mistérios que a bruma escondia. Na primeira noite, a neblina transformou o ambiente ao nosso redor em uma densa cortina, trazendo um frio inesperado que parecia se revolver contra os ossos. Era uma sensação opressiva, quase como se milhares de vozes sussurrassem juntas em um coro invisível. Fazia com que o simples acender de um fósforo para iluminar a lanterna parecesse um ato de desafio ao desconhecido. Logo percebemos a luz azulada cintilando à distância. Ela flutuava com uma serenidade quase hipnotizante, desviando-se pela neblina como se estivéssemos convidando a segui-la. Decidimos fazê-lo, movidos por uma curiosidade que suplantou o medo crescente em nossos corações. Enquanto caminhávamos, a paisagem ao nosso redor mudou sutilmente. A estrada de terra parecia se alongar com cada passo, e a luz mantinha sempre a mesma distância, enganosa. Senti uma presença, algo ancestral, que nos observava. Minha ansiedade aumentava, e a trilha, tão familiar à luz do dia, se tornava um labirinto. Nossos sussurros eram engolidos pelo silêncio gélido da noite, até que a luz nos conduziu até a encruzilhada. Ali, finalmente, ela pairou estática, iluminando o espaço com um brilho sobrenatural. Mas, junto à sua presença etérea, a sensação de sermos observados tornava-se insuportavelmente real. Foi então que Júlio, encantado demais para pensar com clareza, deu um passo em direção à luz. De repente, algo emergiu da escuridão atrás de nós, uma sombra mais densa que a noite envolvente. Ela se movia como uma fumaça viva, tentando nos cercar. Um calafrio percorreu minha espinha, a certeza de que se tratava de um espírito guardião, zelando pelo segredo do lugar. Paralisados, vimos a luz azul desfazer-se em pequenos lampejos, quando a sombra finalmente nos alcançou. Júlio, antes tão destemido, foi o primeiro a ser atingido pela escuridão. Ele gritou de horror ao sentir a sombra passar por ele como um vento gélido, deixando-o caído na lama, murmurando palavras incoerentes. Cláudia e eu ficamos paralisados, mas não podíamos deixar Júlio. No impulso, lutamos contra nossos próprios medos e conseguimos arrastá-lo de volta pelo caminho que tínhamos percorrido. A sombra ainda nos perseguia, mas a visão da luz dissolvendo-se nos deu uma direção. Recordei-me de ter lido em algum lugar que as sombras não podiam seguir adiante a quem fugia para a luz. Arrastamos Júlio até os limites do cemitério, onde algumas velhas velas ainda brilhavam fracas sobre lápides cobertas de musgo. Mal passamos por entre as túmulos, a sensação opressiva desapareceu, como se uma barreira invisível nos tivesse protegido. Nos dias que se seguiram, Júlio mal falava sobre a experiência. Ele afastou-se dos amigos e até da própria família. Eu e Cláudia procuramos entender o que realmente aconteceu naquela noite, mas cada detalhe visto à luz do dia parecia mais um sonho do que realidade. Voltávamos frequentemente ao cemitério, mas a luz azul jamais reapareceu. As pessoas, no entanto, continuaram a sussurrar sobre sua existência, agora adicionando nossos próprios relatos à infinidade de folclores locais. Embora tivéssemos escapado, cada vez mais começamos a nos perguntar:
até onde as sombras nos deixariam ir antes que nossa própria luz se apagasse. Até hoje, evito aquele caminho durante a quaresma. A lenda sobre a luz azul pode ser só isso, uma lenda, mas algo naquela estrada possui uma verdade que não estou disposto a enfrentar novamente. E a sombra? À noite em sonhos, às vezes sinto seu olhar e me pergunto se um dia ela virá buscar aquilo que deixamos para trás. Meu nome é Marcos. Sou um modesto agricultor de café e herdei o velho sítio do meu pai, assim como ele havia herdado do meu avô. É um lugar simples, aninhado entre colinas verdejantes e cercado por uma mata densa que parece ter segredos sussurrados pelo vento. É de manhã cedo que o trabalho de colheita do café começa, mas há muito que o sítio carrega um mistério que azeda o sabor de cada grão cuidadosamente colhido. Ano após ano, sempre faltava um saco de café. Não importa o quanto contássemos ou verificássemos, sempre havia uma discrepância. É o saci, dizia Tiana, a vizinha mais velha, enquanto mastigava sem pressa um pedacinho de rapadura. Troca um saco por um segredo. As histórias sobre o saci sempre me pareceram mais contos para crianças do que realidade. Isso até um certo dia, em que os boatos mostraram ter mais peso do que eu suspeitava. Era uma noite fresca de julho. Uma brisa fria soprava pelas frestas da janela da minha casa de madeira. Eu tinha revisado as contas manhã após manhã, insistindo que algo estava errado. Decidi vigiar pessoalmente a colheita. Me escondi entre as folhagens espessas da planta de café, me camuflando no brilho pálido da lua cheia, que parecia dispensar as sombras da mata com claridade fantasmagórica. O tempo parecia ter congelado, enquanto a noite avançava. Foi então que ouvi. Primeiro, passos leves como se dançassem entre as folhas caídas. Um sussurro de vento, mas em meio ao silêncio da noite, era algo inegavelmente distinto. Contive a respiração enquanto tentava avistar a origem daquele som. O clarão da lua revelou uma figura esquálida, de uma perna só, com um gorro vermelho balançando sobre a cabeça. O pequeno ser tinha um sorriso torto no rosto, cheio de dentes miúdos e pontiagudos que refletiam a luz lunar de forma sinistra. Ele parou diante de um dos sacos de café e, rindo baixinho, estalou os dedos no ar. O saco desapareceu como se nunca tivesse estado ali. O que aconteceu em seguida foi ainda mais estranho. O saci parou e, com um movimento elegante, virou-se diretamente em minha direção. Congelado de medo, não pude fazer nada além de observar enquanto ele se aproximava, cada pulinho mais ameaçador que o anterior. Aqui está o seu segredo, ele sussurrou como se o próprio vento falasse, antes de desaparecer na penumbra. Minhas mãos tremiam, mas lá estava em meu bolso algo novo. Um pequeno amuleto de madeira talhado em forma de estrela. Me pareceu desprovido de significância, mas então os eventos do dia seguinte provaram-me o contrário. No amanhecer seguinte, com o amuleto ainda em meu bolso, descobri que uma praga misteriosa cruzou nossos campos, mas não atingiu nenhuma das plantas ao redor da casa. Fui o único poupado, enquanto outros agricultores da região viam suas colheitas murcharem e apodrecerem sem motivo aparente. As histórias antigas que eu considerava apenas lendas, agora pesavam em minha mente. O saci havia levado um saco, sim, mas agora seria eu condenado a carregar um segredo que me isolava cada vez mais da comunidade ao redor. Com o amuleto, veio a compreensão desconfortável de que ele representava uma dívida, um pacto selado no silêncio da noite. Os vizinhos rapidamente começaram a cochichar, dizendo que eu havia feito um acordo com forças que deveriam ser deixadas em paz. A inveja transformou-se em medo, e logo, em hostilidade. Meu nome tornou-se sinônimo de desconfiança, e minhas tentativas de explicar o inexplicável apenas caíam em ouvidos surdos ou em risadinhas maliciosas. A cada noite, o vento trazia consigo uma lembrança do preço pago, e a cada manhã, abria minha mão esperando encontrar o amuleto desaparecido, mas ele permanece ali, um cruel lembrete da noite em que encontrei o saci.
ou ele me encontrou. O tempo passava e minha solidão se aprofundava. As colheitas ao redor se restauravam, mas eu continuava com minha sorte inviolável, e agora ameaçadora aos que me cercavam. Mas o que ainda me perturba é outra coisa. Em uma de minhas tentativas de compreender o que o Saci realmente havia me dado, procurei por Tiana. Ela me contou que o Sakrik havia me trocado uma parte do destino que deveria ser meu, ou de outro. O que o vento leva nunca volta, ela murmurava, seus olhos cravados em alguma visão distante. E tenho tido pesadelos desde então. De um lado do meu quintal, uma risada distante, e do outro um silêncio denso, como se algo me observasse todo o tempo, invisível, paciente, esperando pela minha próxima escolha. No final das contas, eu talvez não tivesse apenas perdido um saco de café, mas ganho um peso que nunca pedi. Tento ignorar os murmúrios na mata e o arrepio que assombra a cada passo quando exploro os limites de minha propriedade. O medo que tenho é o de um retorno, de que algum dia, numa noite tão escura quanto aquelas que já testemunhei, o Saci volte para buscar o que acredita estar em dívida. E o que seria isso, só o próprio vento pode conhecer. Cada madrugada, ao ouvir o tremular das folhas, me pergunto se nessa colheita a troca seria maior do que um simples saco, ou se um dia serei eu a desaparecer nas sombras da floresta, com meu segredo levando-me finalmente para o que se esconde além. Sempre fui fascinado por histórias de terror desde criança, mas nenhuma delas foi tão assustadora quanto a que vivi no sítio do meu avô. Para entender o que aconteceu, conto desde o princípio. Visitava o sítio todo ano durante as férias de verão. Era um lugar isolado, cercado de mata fechada e conhecido por suas histórias sombrias. Esse ano, porém, tudo parecia ainda mais estranho. O caseiro, o homem robusto e calado chamado Geraldo, andava evitando o contato visual, caminhando pelos cantos com os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Na primeira noite, minha curiosidade se aguçou com o som de uivos distantes. Não eram de lobos, mas sim os de um cachorro grande. A madrugada gelava e aqueles lamentos longos e agudos cortavam o ar de forma inquietante. O mistério se ampliou quando minha prima Beatriz me contou sobre os rumores no vilarejo. Diziam que Geraldo tinha feito algo terrível e agora estava fugindo da polícia. Ao clarear o dia, sigo uma trilha que serpenteava em meio às árvores, coberta por uma névoa que sussurrava segredos indecifráveis. Notei marcas de patas enormes no chão e senti um frio percorrer minha espinha. Essas pegadas tão distintas seguiam em direção à cabana abandonada no fundo do sítio. A ideia de me aventurar sozinho era assustadora, mas a curiosidade venceu o medo. Ao chegar à velha cabana, tudo estava em silêncio, um silêncio tão denso que parecia vibrar. Geraldo estava lá, mas não como eu esperava. Ele estava aninhado em um canto, olhos fixos e levemente refletindo a luz da lua como os de um animal. Ao me aproximar, ele se transformou, metade humano, metade cachorro. Um arrepio me paralisou. Gotas de suor frio escorriam pelo meu rosto, enquanto ele começou a falar, rouco, quase como um rosnado. Eles querem me pegar, ele sussurrou, as palavras mal formadas em sua boca parcialmente lupina. Eu fiz algo ruim. E precisei me esconder assim, mas não sou um monstro. A história dele era inacreditável. Geraldo, no desejo desesperado de escapar, realizou um ritual antigo, uma magia que ele encontrou em um livro mofado guardado na antiga biblioteca do sítio. Tinha se envolvido num crime que não chegou a detalhar, mas a culpa, aparente nos olhos dele, indicava que não era algo pequeno. Os dias seguintes no sítio foram pesados, marcados por uma tensão sufocante. O som dos uivos se tornou constante, como uma respiração do lugar. Beatriz não acreditava em mim, e a única outra pessoa ciente era uma velha vizinha do sítio, que franzia a testa quando me via e trancava rapidamente suas portas. Com o passar dos dias, senti que havia algo mais. Durante a noite, o sítio respirava junto às árvores que pareciam sussurrar nomes há muito esquecidos.
e a cada respiração, Geraldo estava menos visível, até que um dia desapareceu totalmente. O clímax aconteceu numa noite tempestuosa. Raios iluminavam o céu enquanto a tempestade castigava a terra. Saí determinado a confrontar aquela realidade absurda. As pegadas, antes dissolvendo-se na lama, agora eram nitidamente frescas. Meu coração disparou quando, na clareira, vi a figura monstruosa de Geraldo duelando com sombras mais escuras que a própria escuridão. Era a polícia, ou pelo menos parecia ser. Eles empunhavam lanternas e uma determinação fria que congelava o sangue. Mas eu sabia, no fundo do coração, que eram mais que homens, aqueles cachorros selvagens revelados pela luz dos relâmpagos. Geraldo lutava contra o inimigo de sua própria laia, um confronto feroz que misturava terror e tragédia. Com o último clarão, a batalha cessou, e silêncio devastador se instalou. No local onde Geraldo estava, agora apenas restava a lua refletida nos olhos de um cachorro, que corria para a floresta e se fundia na escuridão. Desci do morro atordoado, o sino da manhã anunciando a chegada de um novo dia. Quando estava de volta, minha mente recusava-se a acreditar no surrealismo dos eventos. A polícia apareceu oficialmente para fazer perguntas, desfazendo qualquer esperança de que tudo não passara de um pesadelo. Mesmo agora, ao recordar, não sei dizer se foi real ou não. Os uivos, no entanto, ainda ecoam nas roupagens da noite, e toda vez que vou ao sítio, os olhos brilhantes de um cachorro parecem seguir meus passos. Como se Geraldo ainda estivesse lá, vigiando. Não sei ao certo se tentava se proteger ou proteger a mim. Essa é a história que trago, deixada sob o manto da dúvida. Saber se foi realidade ou imaginação já não importa. O que sei é que cada sombra na floresta parece guardar um segredo, esperando pacientemente para revelá-lo. E é esse mistério que me fez nunca mais voltar ao sítio durante as férias. Assim, a lenda de um homem que se tornou cachorro se perpetua, tanto nas palavras dos moradores quanto nas memórias indeléveis dos que ousam lembrar.